igreja. A igreja pode se assentar. Quarta-feira passada eu já estava indo embora e recebi o recado, o pastor está te chamando. E o pastor me otorgou essa missão de estar trazendo a palavra nessa quarta-feira. Uma semana de prazo, me deu o tema, eu falei, eu estou lascado. Aí eu olhei para o púlpito e vi que o púlpito é de acrílico, incolor, né? Eu já preguei algumas vezes, pela misericórdia, o púlpito era tudo de madeira, né? Aí escondia minhas pernas, uma batendo na outra, né? E isso é temor de estar aqui em cima, responsabilidade, compartilhar algo da parte de Deus. E o pastor me deu um tema, nunca preguei em cima de tema, misericórdia. Igreja, lugar de vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é a igreja? Igreja é um povo que foi chamado das trevas para a luz. É um povo que foi chamado da escravidão do pecado para a libertação em Cristo Jesus. Um povo, louvado seja o nome do Senhor, que andava a passos largos da perdição e hoje, em Cristo Jesus, caminho estreito, salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E uma vez um homem de Deus, ele me ensinou o que era pregar. Quem já pregou um prego aqui? Os homens. Lá no segundo andar da minha casa, já eu acredito que não, mas a Paula eu sei que ela já pregou. Pregar é isso, ó. Tu mira o preguinho lá, ó. Pá, pá, pá. É bater várias vezes no mesmo lugar. Então é Jesus cura, Jesus salva, Jesus restaura, Jesus ressuscita, Jesus liberta e dá a vida eterna. Então, se tu for em algum lugar, pregação, não falar de Jesus, tu sai fora. É pá, pá, é Jesus, é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então não tem como Jesus estar fora. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir vossas Bíblias lá no livro de Efésios. E eu estava meditando, e eu aprendi nessa meditação que o livro de Efésios fala sobre a igreja. Aleluia. Capítulo 2, versículo 19, 20, e vou concluir no 21. Amém? E diz assim, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros. A Bíblia já está falando. Já não estamos mais sem direção, já não estamos mais sem alvo, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Onde é o lugar que está cheio de irmão, cheio de parente? Igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Na minha outra Bíblia está pedra angular. Aí eu não entendi nada. Aí eu fui para o Google, fui para a enciclopédia, né? Cheguei no meu trabalho de manhã e comecei a pesquisar para ver o que significava pedra angular. E eu aprendi que é fundamento, é base, né? Quem trabalha de pedreiro, com obra, construção, sabe que para a gente levantar uma casa, levantar um edifício, precisa do alicerce. E o alicerce é Cristo. O alicerce é Jesus, é o fundamento, é a base, é o corpo, é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo, cujo cabeça é Cristo. Aleluia. Pá, pá. Jesus. Não tem para onde fugir, irmão. Aleluia. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E igreja, lugar de vida. Né, eu olhei para o Rafael até aqui e lembrei que eu participo de um grupo de GC, né, grupo de cuidado lá na casa da irmã Priscila, junto ao irmão Rafael, e ele estava ensinando
a respeito da importância do eis-me aqui, né? E eu olho lá para minha casa, e lá em casa tem pregador, irmão. Tenho o maior orgulho de dizer, eu encho a boca. Né? Na minha casa, primeiro e segundo andar, tem um montão de pregador. Né? E eu sou o menorzinho lá de casa, tenho uma dificuldade, eu sou limitado, né? Olho para a minha infância, eu sempre fui hiperativo, né? E eu tive uma experiência com drogadição, com drogas, né? E eu fiquei pior ainda. Sequela, consequência do pecado, né? E eu me vejo, eu me olho pequenininho, né? Mas, irmão Rafael, eis-me aqui, eu entendi o que tu ensinou. Porque eu acredito, eu creio que Deus usa o grandão, mas Deus usa também o pequenininho. Vou te provar. Lembra daquela menininha escrava, lá na casa de Naamã, cativa? Ela é tão pequena que a Bíblia nem menciona o nome dela. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus usou ela com profundidade, para que Naamã fosse curado daquela lepra. Louvado seja Deus. Então, para a gente desfrutar dessa vida na igreja, dessa vida com abundância, existem 3 razões: passado, presente e futuro. Passado, Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sumiu o peso, a culpa do pecado já era. A Bíblia diz que Deus pegou nossos pecados e lançou no mar de esquecimento, e que dele não se lembra. Sabe como é que eu andava? Me arrastando, ó, com o peso da culpa. Jesus tirou, né? Estou leve. O jugo é leve, o fardo é suave. Com Jesus é diferente. Na igreja a vida é diferente. Louvado seja o nome do Senhor, não ando mais curvado. Aleluia. Ando até um pouco empinado, acho que eu tenho até lordose agora. Né? Ando meio empinado. É porque eu surfo, né, irmão? E o peso do pecado não está mais sobre a nossa vida. Dos nossos pecados, aquela culpa que a gente tinha, e olha quanta culpa que eu tinha, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Coisas horrendas que não dá nem para falar aqui, né? E que eu carregava. Mas quando eu confessei Cristo como o único suficiente Salvador e Senhor da minha vida, tudo mudou, irmão. Aleluia, aquele peso não está mais sobre a minha vida, porque eu creio na palavra. Eu creio que Romanos 8 diz. Aleluia, isso é o passado. É uma razão para me desfrutar da vida na igreja com abundância. Presente, louvado seja Deus. Filipenses 4,13. Sabe o que diz lá? Que tudo eu posso hoje naquele que me fortalece. Aleluia. Pastor Alexandre trabalha em comunidade, ele vai entender bem do que eu estou falando. Alguns irmãos também, né? E ele corta cabelo de alguns lá, né? Da malandragem, né? E quando eu vivia lá, eu também me achava malandro. Sabe o que eu achava? Que eu tinha disposição. Que quando a polícia entrava, eu estava lá. Quando a facção rival entrava, eu estava lá. Eu achava que era o bambambam, batia no peito, eu tenho disposição. Tinha nada, irmão. Disposição eu tenho hoje, para andar com Jesus. Louvado seja Deus. Disposição eu tenho para dizer não para o pecado hoje. Porque não é o poder do pecado mais que está sobre a minha vida, é o poder da palavra e do Espírito Santo de Deus. E o pecado bate todo dia, ó. Para quem não sabe, eu sou carteiro, trabalho em comunidade, e é beco, é viela, é vilazinha, né? E eu chamo lá, correio, né? E a fulana lá de dentro, entra, carteiro, só de toalha, misericórdia. Falei, não entro não, senhora, não posso não, tem que vir aqui receber. Ela é obrigada a botar uma roupa e vir receber, porque está na rua, né? Então a Bíblia me diz que eu tenho que vigiar antes até mesmo de orar. Porque o pecado todo dia, ó, toque. O diabo, nosso adversário, ele não tem nem pressa de tirar a gente da igreja. Ele sabe onde a nossa carne treme, e é lá. Ele é astuto, a Bíblia diz que ele é sagaz, ele é sutil. Uma vez um homem de Deus me falou assim para mim, Valdir, o diabo é nosso inimigo fininho,
fininho. Ele é magricelo, porque qualquer brechinha ele entra. E é verdade. Eu tive que concordar com o irmão. É preciso vigiar. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, Filipenses 4,13, que é em tudo eu posso. Já contei para os irmãos que eu sempre fui hiperativo. Usei droga, perdi a minha capacidade de concentração, né? Mas aí eu me converti, né? Vim para a igreja, ganhei vida e comecei a trabalhar, mas eu precisava de uma segurança financeira, né? E para isso, concurso público. Eu fui obrigado a voltar a estudar. E para a gente passar para estudar para o concurso, a gente começa a resolver aquelas provas do último concurso, né? Quem é o jovem concurseiro aqui sabe disso. E o meu concurso do Correio, o último concurso tinha sido em 2008, e a prova era só português e matemática, né? Tipo assim, resolva a expressão, né? Português facinho. Eu falei, isso aqui dá para mim, né? E fui estudar, né? Joyce, professora de português, me ajudou. Matemática eu sempre fui bonzinho, modéstia à parte. Agora informática eu não sei nem ligar um computador. E sou técnico em processamento de dados. Estudei terminei meu segundo grau em 94. Estudei DBase, COBOL, vocês nem sabem o que é isso. Computador é diferente, você nem ligar um computador lá em casa. Mas para imprimir um documento, alguma coisa, Jorge tem que me ajudar. Louvado seja Deus. E eu fui estudar, eu me esforcei, mas sempre com a boca no pó, na dependência, né? E crendo na palavra de Filipenses 4,13, que diz que tudo eu posso. E eu me achando limitado, mas eu só cria na palavra. E fui fazer o concurso. Irmão, eu passei no concurso, no Correio vai fazer 10 anos. E teve um amigo meu que ele tem 2 faculdades, fez o mesmo concurso no mesmo dia, no mesmo lugar, ele não passou, irmão. Não é minha capacidade, não. Até me esforcei, porque aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Agora, o que eu não consigo fazer, Deus me ajuda, irmão. Então, isso aí é exemplo prático na minha vida. Louvado seja Deus. Mais uma razão para me desfrutar dessa vida abundante dentro da igreja. Presente, Filipenses 4,13. E agora tem o futuro. Romanos 8,18. Apóstolo Paulo dizendo ali, porque eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Eu gosto de Jesus porque ele não é mentiroso. Então, quando eu entrei para a igreja, ele não me prometeu vida fácil. Sabe o que ele falou para mim? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a Bíblia diz, se Jesus venceu, eu vou vencer também. E eu sou atleta. Eu não estou competindo mais não, mas 2019, né? Ficou estreito lá em casa que eu tirei o ano para competir. Né, eu sou surfista, já está ali. Foi um estreito legal, eu falei, é só esse ano. E me lancei no estadual, né, do esporte que eu pratico, que é o surf de peito, é bodyboard o nome. E corri o estado todo, né, e tive algumas vitórias. No todo eu fui vice-campeão estadual, né, mas em algumas etapas eu fiquei em primeiro lugar, fui campeão, fui vencedor. Mas só que a Bíblia me diz que eu sou mais que vencedor. Aí eu não consegui dimensionar isso, só sei que é uma coisa que explode aqui dentro do meu coração, que vai ser muito gloriosa. E em Cristo Jesus. Top. Louvado seja Deus. Né? Dentro da igreja, essa vida abundante, eu aprendi a ser crente palmeira. Né? Os pregadores falam, cresce para cima, a raiz cresce para baixo, enverga, mas não quebra. Tem um tal de crente Carvalho, está lá no topo, vem o vento, quanto maior o vento, mais resistente ele fica, mais forte. Né? E assim vai. E Romanos 8,18 diz que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. E o Espírito Santo me faz lembrar logo da minha mãe. Minha mãe já é falecida, né? E eu nasci de parto natural, né? 4 quilos e pouco, né? Grande, nos centímetros não me recordo não. Mas eu lembro que era bem pequenininho e ela me falou como é que foi. Meu pai tinha quase 2 metros de altura, também é falecido. Minha irmã era autona, também é falecida. E minha mãe também, né, era uma mulata, né? E eu nasci grandão.
Louvado seja Deus. E minha mãe me disse que na hora do parto, irmão, ela xingou, foi todo mundo. Começou a vir as dores, ela xingou o médico, xingou meu pai, xingou até eu, o nenenzinho que estava nascendo. De tamanho foi a dor, a agonia e o desespero. Mas ela me disse também que daqui a pouco veio a enfermeira, né, com aquele bichinho na manta, levou para ela dar aquele cheirinho. Louvado seja Deus. Ela falou que nem se lembrava mais da dor que ela tinha xingado. Ela não lembrava mais de nada, ela só queria curtir aquele momento, sentir o cheirinho. Aleluia. Eu filmei o parto do meu filho, do Davi. Só que foi cesariana da Joyce. E neném quando nasce, né, nasce com a carinha de joelho, não é muito bonito não. Mas o Davi quando nasceu, irmão, foi a minha cara, glória dobrada para a mãe. Louvado seja Deus. Bonitão. Minha cara. Aleluia. Então eu tento comparar essa passagem que o apóstolo fala de Romanos 8,18, né, com parto natural, neném grandão, a dor, a agonia, desespero, dor de parto, meu Deus. Que vem ver minha mãe contando. E já teve parto natural aqui, as irmãs, sabe o que eu estou falando. Ela falou que xingou todo mundo. Xingou o médico, xingou o meu pai, xingou o neném, xingou todo mundo. Mas quando veio, aquele bebezinho era a glória de Deus na vida dela. Aleluia. E ela só queria curtir aquele momento, desfrutar daquele momento. E vai ser assim naquele grande dia. Né, eu paro para ler a Bíblia, eu fico doido, na minha pequenez. Quando fala de rua de ouro, mar de cristal, eu fico doido. Eu não consigo dimensionar, e eu paro. Começo a meditar com o Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Uma vez fui pregar isso e a irmã me enquadrou do lado de fora. Ela falou, pô, tu não quer ver teu filho crescer não? Fazer uma faculdade, né, casar, ver teu netinho? Eu quero nada, irmão. Eu quero ver é Cristo, irmão. Se Cristo vier agora, meu filho está na eternidade. Estou preocupado é comigo. Tomara quando ele veio, eu esteja pregando, eu esteja orando, esteja lendo a Bíblia, esteja jejuando, esteja vigiando pelo menos. Eu quero participar disso no meu particular com o Senhor, eu falo sempre. Eu confesso para o Senhor, Senhor, eu estou na tua casa, estou na tua igreja, me esforçando, porque o reino do céu é conquistado com esforço. Disposição que eu falei lá atrás, né? Disposição para dizer não para o pecado, para vivenciar a palavra. Eu peco, irmão. Mas eu já não nado mais no pecado não, irmão. O Espírito Santo me sinaliza, né? Eu fico constrangido, né? Quando eu lembro de Jesus lá no madeiro lá, com aquela coroa de espinho, sendo debochado, cuspido, tudo isso por causa da minha vida e da tua. Eu fico constrangido, irmão. E eu peço perdão e tento não cometer mais aquele erro, porque eu aprendi que insanidade é cometer o mesmo erro, esperando um resultado diferente. A vida do cristão é assim, o cristão peca. Mas ele não nada mais no pecado igual lá no mundo lá fora. E a Bíblia diz que um abismo gera outro abismo, e tu nada ali, nada cá, né? E tu não se incomoda com nada, e tu tá a passo largo da perdição, aleluia. Mas dentro da igreja, desfrutando dessa vida abundante e diferente. Então o futuro é esse, a glória, esse é o alvo, é para lá que nós marchamos. É um dia de cada vez, a Bíblia fala que basta o seu dia e o seu mal, aleluia. Tem que ser revestido das armaduras, é o capacete, é o escudo, é a palavra, é a espada desembainhada. Nós estamos numa guerra, uma guerra espiritual. Lá fora eles me chamam tudo de maluco. Hoje eu estava indo para o trabalho meditando, né? E o colega do trabalho passou de bicicleta, ele está maluco falando sozinho. Eu falei, estou falando com Deus. Estou meditando, estou pedindo ajuda que eu vou pegar mais tarde na igreja. É, irmão, dependência, eu dependo de Deus. A Bíblia fala, ela me ensina que se o Senhor não guardar em vão vigia, o sentinela, não é na minha força. Louvado seja Deus. E eu sou muito suspeito para falar de igreja que é lugar de vida. Porque eu saí lá de ponto de venda de droga, direto para a igreja. Os irmãos como flecha na mão do valente, foram lá velozes, porque a flecha é veloz. E eles penetraram, que eles foram cheios da palavra, que a palavra é penetrante, né? E eles foram com o alvo. Toque, toque. Jesus.
O alvo é Jesus. Eles me resgataram, me jogaram dentro da igreja. E o irmão trouxe uma calça vermelha, um chinelo vermelho e um blusão laranja. Acho que eu fiquei com 2 meses essa roupa. Essa roupa era que eu ficava e era a mesma roupa que eu ia para a igreja de noite. E mais, essa roupa, a camisa, eu acho que era linho, não lembro o material que era. Mas era minha toalha também. Porque eu estava constrangido de estar num lugar com pessoas que estão me ajudando. Estranha. Que eu nem conheço, eu achava uma pretensão da minha parte. Falar, pô, irmão, não tem uma toalha velhinha lá não? Então ali mesmo eu amassava aquela blusa e me enxugava. E flap, flap, secava ela e botava no corpo e ia para a igreja. Meu pé todo arrebentado de ácido úrico, né? Do álcool, efeito da droga de inalada, cocaína. Tudo vai para o sangue, né? Do sangue vai para o fígado, né? E meus pés eram tudo cortados de dentro para fora, a ponta dos meus dedos, quando eu ia dormir à noite, né? Tinha que dormir com o pé para o alto e sentia dores. Eu começava ali, ó, né? A chorar, aquela dor ali do ácido úrico no pé. E as coisas começaram a acontecer dentro da igreja, porque a igreja foi minha moradia, porque a igreja me vestiu, porque a igreja me alimentou. Foi dentro da igreja que eu ganhei caráter, ganhei responsabilidade, dignidade. Foi dentro da igreja que eu aprendi a me comportar, a mudar meus hábitos. O pastor Alexandre vai entender de novo. A malandragem, como é que anda? Ó. Aí o diácono que me resgatou lá na favela, ele sempre me pegava lá de onde eu ficava, lá dentro da igreja, e me levava para Nilópolis, para ele resolver algum problema dele, até para me sair dali, quando eu fiquei tipo internato, né? E eu andando, né? E ele reparava muito em mim. Ele falava, ô rapaz, anda direito, rapaz, se comporta, tu é nova criatura, tu é um cristão agora, rapaz. E eu todo ataviado, né? Blusão, já, né? Ele direito se andar aí, rapaz. Tá banando mosca, pé cavalo, banando mosca aí. Irmão, eu pegava aquilo ali, né, como uma crítica construtiva para mim. Aí quando a gente passava em frente às lojas, que tinha aquela vidraça, né, eu voltava e olhava o meu andar para ver como é que estava. Se eu estava meio gingando, né, eu voltava lá, fazia uma postura, jogava o ombro para frente, ó, robozinho para aprender a andar. A igreja me ensinou a andar. Vida dentro da igreja. Sou muito suspeito para falar disso. Foi na igreja que eu ganhei vida. Aprendi a orar, aprendi a ler. Acho que eu tinha nem uma semana, 3 dias, que eles me tiraram do ponto de venda de droga, e o irmão me levou ali na quadra do 100, né? Ar livre. Me deu o microfone, oportunidade, irmão Valdir, 3 dias. Eis-me aqui. Né? Fui lá e agradeci, falei do trabalho que eles fizeram no ponto de venda de droga. Falei um versículo que eu sabia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Toque, Jesus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Louvado seja Deus. E tantas outras coisas mais, irmão, que Deus foi fazendo na minha vida. Né? Talvez minha família esperando a notícia chegar, para buscar meu corpo, porque é isso que acontece, porque eu troquei o conforto do meu lar para ir morar no ponto de venda de droga, completamente escravizado, vivia para usar, usava para viver. Uma dose para mim era muito e 1.000 já não bastava. Então saía de casa numa sexta-feira, todo arrumadinho, com dinheiro no bolso, e voltava 1 ano, 6 meses, 2 anos para casa. Sem família ter notícia, meu pai ia em delegacia, em hospital, até necrotério ele já foi. Centro de recuperação eu passei por 5, eu passei 2 vezes. Passei por um manicômio também. De dia era todo mundo misturado, dependente químico com maluco mesmo. De noite só que havia uma separação, comida à base de soja. E a sociedade falava, isso aí não tem mais jeito não. Minha família falava, isso aí não tem mais jeito não. Uma vez eu me olhei no espelho, mas eu estava tão magro, barbudo, né? Autoestima lá embaixo, e o espelho do meu rosto empola quando deixa a barba crescer, começa a crescer, e eu me olhei no espelho e eu mesmo falei para mim, eu não tenho jeito.
E é isso que o diabo quer, botar um ponto final na tua vida. Ele quis botar um ponto final na minha vida. E quase eu acreditei. Só que Jesus, toque. Onde o diabo botou um ponto final, Jesus foi lá e apagou e botou um ponto e vírgula e começou uma nova história dentro da igreja, que é lugar de vida. Aleluia. Aqui eu ganhei vida, irmão. Aqui na história da carochinha não, é minha vida. E às vezes eu conto uns detalhes, né? Eu já fui abordado lá fora várias vezes. Pô, irmão, tu fala isso? Eu falei, eu não me vergonho do evangelho. Isso é o poder de Deus na minha vida, irmão. Eu estou aqui para isso, é para o eis-me aqui, irmão. Estou aqui para testemunhar. Louvado seja Deus. A esperança é Jesus Cristo. Eu tenho um amigo que ele é muito íntimo meu, ele me ajudou, irmão. Evangelista Sandro, mora lá em Madureira. E ele me conheceu drogado. E ele orou 10 anos pela minha vida. 10 anos ele perseverou. Ele perseverou em oração. Aí eu lembro daquela parábola do juiz iníquo, aquela mulher, aquela viúva, perturbando aquele juiz que não temia a Deus, não temia homem algum. E ela ia lá, julga a minha causa. Ela ia lá, julga a minha causa. E aquele juiz falou, para que essa mulher pare de me molestar, eu vou julgar a causa dela. Agora tu imagina Deus que é bom. Não sei como é que você entrou, se você tem esse problema. Se você conhece alguém que tem passado por essa dificuldade, alcoolismo, toxicomania, o meu era os dois. Eu usava era de tudo que tinha na minha frente, eu queria andar anestesiado, que a depressão tomava conta da minha vida, a vontade era de suicídio. E eu não tinha disposição para tirar minha vida, eu ia comprando minha morte em dose em dose. E sendo desmoralizado, fui preso, desertei a marinha 2 vezes, sou fuzileiro naval. E para a glória de Deus, minha esposa é militar e de marinha também, para tu ver como que Deus faz, né? Por isso que eu acredito que Deus usa o grandão, mas usa o pequenininho também. E eu lembro que eu desertei, eu entrei naquele lugar algemado. Ô bandido, pastor. Eu entrei algemado, lá no Azul. Presídio de marinha, presídio modelo. Lá de pedra é frio, a umidade. E de noite a tranca, quando fecha a tranca, ó, crack! E para a glória de Deus, onde eu entrei algemado, eu voltei lá para pregar libertação. Joyce é de frente lá no ciclo de oração, lá na hora do almoço, E eu fui convidado para pregar naquele lugar lá, dar meu testemunho. E eu lembro que eu passei ali perto do Azul, comecei a me arrepiar, senti a presença de Deus, Deus mostrando algo que eu fiz na tua vida. Louvado seja Deus. Eu gosto de contar meu testemunho. Tem gente que fala, esquece isso. Eu não esqueço não, é um retrovisor para mim não voltar mais para ele. Louvado seja Deus. Eu queria agradecer minha oportunidade, dizer para os irmãos, se vocês conhecem alguém, se vocês têm um ente querido, um familiar que se encontra nessa situação, ou outra que seja, que aos nossos olhos carnais pode parecer impossível. A Bíblia, a palavra de Deus, a poderosa, ela diz em Lucas 1,37, que para Deus não há impossível. Eu sou o impossível que a sociedade achava. Aleluia. Eu sou o possível que a sociedade achava impossível. Para a glória de Deus. A primeira igreja que eu congreguei, lá tinha um presbítero, pastor Amilcar. Não lembro o nome dele não, já. Narigudinho assim. E homem de Deus. E ele tinha passado pela mesma experiência de droga, estava liberto, presbítero. E aquele homem orava, pastor. Aquele homem era homem de oração. Eu lembro que, logo quando eu cheguei na igreja, eu cheguei no pastor presidente, eu falei, eu quero fazer parte da mocidade. Que aquele jovem, o brilho da face daquele jovem já me atraía. E eu sabia que eu tinha necessidade de trocar minhas amizades, porque eu não estou convertido, nova criatura, eu não vou ficar mais na esquina. Eu não vou andar mais com aquelas pessoas, ladrão, traficante, bandido.
7-1. Eu não posso mais andar com essas pessoas, né? E eu pedi para me fazer parte da mocidade. Porque lá no livro de Provérbios 27:17, diz que o ferro afia o ferro e o homem é seu amigo. Então eu tinha que aprender novos hábitos. Aí eu vou andar com ímpio, vou andar com crente. Os jovens tudo aceso, aquele jovem orava, aquele jovem fazia visita, aquele jovem pregava, ensaiava os louvores, e eu ali atrás deles. No começo não fui muito aceito não, né? Eles ficaram meio com o pé atrás, né? Drogadão, eles viram como é que eu cheguei na igreja. Não tiro nem a razão deles. Mas o tempo foi passando, a palavra foi me lavando, né? Foi me limpando, né? Os irmãos ajudando a arrancar, tirar o carrapicho, pastor, ó, arrancava meus carrapichos todo, né? E eu fui melhorando, né? Fui até engordando, né? Cheguei lá com 60, hoje estou 85, só músculo. Só músculo. Tem um aluno meu que fala, pô tio Valdir, tu consegue ficar aqui 5 horas dentro d'água? A gente só fica 2, eu falei, é porque o espírito que era com Sansão, tu sabe o que é Sansão? O espírito, a Bíblia diz que é um só. O mesmo espírito de Sansão é comigo, rapaz. Por isso que eu sou fortão, que eu aguento um montão. Aí eles começam a rir. E eu comecei a andar com aqueles irmãos. E aquele presbítero era homem de oração. Aí a gente ia para o quartinho que tinha lá na igreja. Lá em Anchieta, onde é aquele galpãozão que toca a campainha. Minha igreja era lá, pastor Jorge Fernandes. E lá tinha um quartinho de oração, né? E o jovem entrava e o presbítero morava na igreja. E ele ia lá orar com a gente também. Ele era sempre o último. E orava meia hora, outro irmão orava 40 minutos, outro 45. O joelho chegava a ficar amassado, irmão. Tinha hora que eu deitava mesmo, não queria nem saber, né? E ficava ali naquela posição que eu não aguentava. E ele começava a orar. Era 3 horas, irmão, 3h30. E no final o danado ainda falava assim, Senhor, quero te pedir a última coisa. Quero morrer orando. Meu Deus. Mas ele falou para mim uma vez, né? Eu já limpo, já namorando a Joyce, trabalhando, né? E auxiliar de trabalho, que eu estava serviço de portaria ali, a gente andava muito ataviado de terno, aquelas coisas todas. E ele falava, Valdir, eu não preciso que tu supa no púlpito, não. Quando tu anda aqui na igreja, tu já é a minha pregação. Louvado seja Deus. E é tudo isso, é para a honra e para a glória do Senhor. Então eu quero te falar uma coisa, persevere em oração. Se tu conhece alguém que está nessa condição, um ente querido, um familiar, um vizinho, que seja, né? Às vezes desanima, é difícil. Eu não culpo meu pai de ter desistido de mim não, acabou a força dele, limitado, não tinha Deus, confiava muito no que ele tinha no bolso. Mas para a glória de Deus ainda consegui pregar para ele, no leito, meu pai aceitou Jesus. Maior vitória para o meu ministério como cristão, né? E eu falei para ele, pai, o senhor sabe que eu vou lá na Boca de Fumo pregar, né? Ele, sei, isso 10 anos já de convertido. Sabe que eu levo a mensagem lá e pela misericórdia Deus já nos usou para tirar até a gente de lá, tem gente que está bem, né? Ele, eu sei. Falei, então, eu sentiria meu ministério como cristão frustrado se eu ganhasse pessoas lá fora e não conseguisse ganhar ninguém aqui dentro da minha casa. Aí preguei para ele Lázaro. Aí falei para ele que Lázaro já estava fedendo de 3 dias. Aí eu falei para ele, tu lembra quando chegava fedendo em casa 1 semana sem tomar banho, sem escovar dente? Então agora, me cheira agora. Ele cheirou perfume importado, né? É, a rosa de Saron. Tô fedendo mais não, sabe por causa de quê? Porque Jesus me ressuscitou. Tec. Eu fiz o apelo para ele, ele ficou quase 1 minuto, sentou na cama, estava lúcido ainda. Ficou quase 1 minuto na cama ali, pensativo, né? No Norte Dó, ali em Cascadura. Ele olhou para mim assim, acho que ele viu mesmo a glória de Deus na minha vida. Ele falou, eu aceito esse Jesus. Quando eu sair daqui eu vou até para a igreja, mas aprove Deus levar a vida dele. Eu orei muito para Deus curar meu pai do câncer, efizema pulmonar. Mas eu orei ainda mais para Deus salvar o meu pai. Porque naquela passagem do 10 leprosos, Jesus curou os 10, só um voltou para agradecer. Foram curados, mas deram as costas, né? Aí só está ali por causa da benção. É por isso que eu estou aqui hoje, irmão. Eu vim aqui porque eu aprendi que aquele fazia a diferença. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Igreja, lugar de vida. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.